Aí hoje se olhou no espelho, ou há muito tempo já reparou, percebeu que o olho está assim, parece que ele está pequenininho, diminuiu, o olhar está cansado, às vezes está com dificuldade para enxergar. Pode ser o seguinte, as pálpebras caíram. O que pode ser feito? Porque mexe muito com a autoestima, né? Principalmente nós mulheres. E eu estou recebendo aqui hoje a oftalmologista, ela que é especialista em cirurgia das pálpebras, Raquel Nunes Paiva. Raquel, muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer. O que acontece que as pálpebras vão despencando? Isso tem a ver com a idade? Bom, primeiro, nem sempre são as pálpebras caídas. Geralmente são 3 causas que dão um ar de pálpebras caídas. Você pode ter uma queda da sobrancelha, uma queda da pálpebra, daí ela desloca para baixo, tampa o eixo visual, ou um excesso de pele nas pálpebras, ou uma combinação de 2 ou dos 3 fatores. Dos 3 fatores, né? Exatamente. Dá pra gente mostrar aqui no nosso amigo? Nosso amigo aqui, nós tiramos a pálpebra, mas dá para explicar. Dá para explicar mais ou menos o que acontece. Então, pode ser uma queda da sobrancelha, então a sobrancelha ela desloca e dá aquele ar cansado. A pálpebra mesmo, ela pode deslocar, vamos supor que isso aqui é a pálpebra azulzinha, ela deslocou e tampa a menina do olho. Mas pode ser que ela esteja numa posição normal, mas existe um excesso de pele que vem com a idade e aí pesa e tampa. Ou as 3 situações juntas. No caso, o excesso de pele, por exemplo, pode vir de pessoas que emagrecem muito, vários quilos. Sim, assim, pode vir de pessoas que emagrecem, têm a tendência familiar, a exposição ao sol ao longo da vida, e como qualquer parte do corpo, ela vai envelhecer mais fácil, né? A pele exposta ao sol sem proteção, hábito de fumar, noites mal dormidas, alimentação, tudo que vai interferir na qualidade da sua pele vai afetar também a pálpebra. Afinal de contas, a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Nossa, eu não sabia disso. Exatamente. Por isso que ela envelhece com mais facilidade. Ela fica mais... E fica piscando. Ela abre e fecha diversas vezes ao dia, a tendência de lacear, envelhecer, enrugar. Né? Exatamente. Você falou que às vezes pode cair aqui na menina dos olhos, isso prejudica a visão. Sim, é um dos caso, sinais que devemos ficar atentos. A gente chama de pitose palpebral, quando a pálpebra cai e tampa a menina do olho. Isso aí acontece por um enfraquecimento do músculo que abre e fecha os olhos, aquele músculo que eleva a pálpebra. No caso do excesso de pele, aí a gente chama de dermatocálase, que é o excesso de pele que debruça ali, pesa a pálpebra. E tem a pitose de supercílio, que é quando o supercílio cai, e aí também ajuda a pesar no olhar. E aí prejudica a visão, Prejudica né? Também a visão. Vamos sentar ali para a gente conversar mais, e claro que você também participa dessa conversa, você pode mandar aí a sua dúvida, né? Pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp, é o meu WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, como a Rejane Rodrigues, ela disse que fez a cirurgia de pálpebras dia 23 de maio, foi a 2ª vez que ela fez. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Você pode fazer a cirurgia, vamos supor que você faça numa idade mais jovem, porque isso também não tem idade, tá? Esse excesso de pele, a gente pode conversar sobre isso. Mas depois de alguns anos, você vai continuar envelhecendo. E se você não tomar os cuidados, né, em relação ao sol, tabagismo, essa pálpebra vai juntar de novo a pele, ela pode cair novamente. Pode fazer outra cirurgia? Pode fazer outra cirurgia. Você vai lá na mesma cicatriz, que já deve estar imperceptível, e corta ali do mesmo lugar. Ele é feito aqui assim? A cicatriz? Na dobra da dobrinha. pele, na dobrinha. Ela fica muito imperceptível. Muito imperceptível. Mas antes da gente entrar nessa questão do tratamento, da cirurgia principalmente, você falou que não é essa questão da idade, né? Então, em qualquer idade, dependendo das situações que você trouxe, isso pode aparecer e é preciso procurar. É uma pergunta que eu recebo bastante. Falar, a partir de que idade que eu tenho, a partir de que idade que eu posso operar? Tem pessoas muito jovens que têm a tendência familiar, o pai, a mãe, os irmãos têm, não tomou os cuidados que eu comentei, né, ao longo da vida, ela vai ter mais cedo. E tem pessoas que chegam lá aos seus 70 anos e você não vê nada de pálpebra caída. Pois é. Tem os sortudos, né? Tem os sortudos. Deixa eu trazer a Sara, ela está aqui no bairro Minas Gerais acompanhando. Sara, um beijo para você. Ela falou, queria saber se isso é genética, porque o marido dela tem 46 anos e teve que fazer a cirurgia de pálpebra. 46 é muito novo, né? Mas não adiantou que está caindo de novo. Faz de novo. Faz de novo, né? É só operar de novo. Mas a questão da genética interfere? Tem a tendência familiar, sim. Tem a tendência familiar.
Se vê assim, minha mãe tinha, meu pai tinha, já operou, minha mãe operou, meu pai operou, tem muito disso. Agora, Raquel, a gente antes de entrar na cirurgia, existem outros caminhos? Porque a medicina tem avançado bastante, né? O que a gente tem hoje para melhorar? A Eliane Silva, que sugeriu pra gente, ela tá com a autoestima, assim, bem baixa, né, minha amiga Eliane? Aqui é a doutora Raquel para te ajudar. Quais outros caminhos que a gente tem ou a cirurgia é único? Depende do estágio que você está com o problema. No caso da sobrancelha, tem uma queda muito leve, o Botox consegue resolver. Você consegue levantar a sua sobrancelha com Botox. Mas quando a sobrancelha cai muito, só a cirurgia, né? No caso do excesso de pele, só cirurgia. A queda da pálpebra, só cirurgia. A gente ouve falar de muitos tratamentos dermatológicos que prometem melhorar esse excesso de pele da pálpebra. Ele não retira o excesso de pele. Antes, quando você tem só uma flacidez da pálpebra, ainda não chegou a ter um excesso de pele, aqueles tratamentos vão melhorar a tonicidade da pele. Mas quando você tem um excesso, só retirando, tem que cortar e retirar o excesso. E como é que a gente faz para saber se é a flacidez ou se a pálpebra caiu? Existe uma forma? Porque eu tenho muitas amigas que vão se olhando no espelho e elas vão puxando o olho aqui e falam, caiu. Dá pra gente perceber a diferença? Bom, primeiro a idade, né? A gente viu a questão da tonicidade da pele, mas é o exame mesmo que é o mais indicado. Porque durante o exame, uma avaliação, a gente faz manobras durante a consulta, que você vai puxar, ver a tonicidade da pele, vai ver o quanto que está sobrando. Você faz medidas para ver se sua pálpebra está caída ou se é só um excesso de pele. A gente pede para a pessoa olhar reto e vai ver que altura que está aqui, faz medidas na sobrancelha. Então, nesses procedimentos, no caso da pálpebra inferior, às vezes tem frouxidão, também tem a questão do excesso de pele, da bolsa de gordura. Então, tudo isso aí é medido e examinado. Para saber o que vai ser indicado. Exatamente. Né? Eu tenho aqui meu amigo Kleber, às vezes sinto que uma das minhas pálpebras fica levemente mais caída do que a outra. Sim. Mas não é sempre também. Isso não me causa desconforto ocular, apenas estético. O que ele pode fazer? E há essa diferença? Existe. Aí, no caso, ele provavelmente vai ter... É um moço jovem, então, ele deve ter a pitose palpebral. Quer dizer, o músculo da pálpebra, ele é mais fraco. Então, de um lado ele é mais fraco e do outro ele pode ser normal. Então, tem a cirurgia que você fortalece o músculo que está fraco para tentar igualar a altura das duas pálpebras. A Eugênia, que está acompanhando a gente, ela falou que fez a cirurgia há 2 anos, ficou ótima, ela falou que fez uma diferença impressionante. E ela fez pelo SUS, que também tem, não tem? Provavelmente oferece, tem, né? porque você tem os serviços universitários, né, que vão preparar os cirurgiões, então tem que ter esse público aí para poder, né, treinar todo mundo. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Raquel Nunes Paiva, oftalmologista, ela é especialista em cirurgia das pálpebras, conversando com a gente hoje. Claro que você pode fazer sua pergunta para ela fechou a agenda só para estar conosco, Então manda sua pergunta, 99897.000, já eu volto e tem uma dica muito legal, a Tatiana foi fazer essa matéria, sabe? Que a gente vai ter uma exibição de curta-metragem realizados nas cozinhas comunitárias de Uberlândia. É um projeto que alimenta o corpo com cultura e solidariedade. Tá muito legal, não sai daí. Seus olhos já não são mais os mesmos, parecem sempre cansados, envelhecidos, né? O que pode estar acontecendo? A sensação é de que as pálpebras despencaram, cobriram a visão da vida? O que a gente pode fazer? Eu estou recebendo aqui hoje a oftalmologista especialista em cirurgia de pálpebras, a doutora Raquel Nunes Paiva. Vi que você mandou pergunta, pode continuar, que a gente tem mais tempo aqui com a doutora Raquel. Mas eu queria falar agora da cirurgia, é a blefaroplastia. Blefaroplastia para retirar o excesso de pele. Quando você tem a pitose, que é a pálpebra caída, a correção de pitose palpebral. E para a queda do supercílio, o lift de supercílio. São 3 cirurgias diferentes que podem ser realizadas todas juntas, se houver necessidade das 3 ou 2 ou apenas uma separada. E como é isso? Porque assim, demora a cirurgia, a recuperação, é um prazo longo, porque as pessoas precisam trabalhar. Como é que é esse processo? A cirurgia em si, ela vai durar de 1 a 3 horas, dependendo se é uma cirurgia ou as 3 cirurgias. É uma anestesia local com sedação, então
logo que termina, ela recebe alta hospitalar, tem que ser realizada em centro cirúrgico, isso aí é muito importante, tá? Porque apesar de ser uma cirurgia numa área pequena, ela é uma cirurgia. É uma cirurgia, tem que né? ter todo o cuidado disso aí, da cirurgia ser realizada no centro cirúrgico. Ela é realizada com anestesia local, a sedação é realizada com o médico anestesista, que fica do lado, acompanhando, dando segurança a todo o procedimento. Terminando a cirurgia, o paciente não é internado, ele volta para casa e a recuperação aí vai ser em casa. As pessoas pensam, vou ter que ficar acamada, não pode mexer no computador. Sim, pode sim. A primeira semana a gente pede para pegar mais leve, não ficar baixando, carregando peso, fazendo força, porque você está com pontos, sim, né? Mas você pode usar um computador, um celular, que hoje a preocupação maior das pessoas é poder usar um celular e um computador. Pode andar em casa sozinha, tomar um banho sozinha, né? Atividades mais leves. Em relação à volta ao trabalho, depende do trabalho. Geralmente, a maioria das pessoas, com uma semana, retirando os pontos, já pode voltar ao seu trabalho. Em relação às atividades físicas, que é uma grande preocupação, sim, principalmente das mulheres, né? Com 15 dias a gente já libera uma caminhada mais leve, não sendo no sol, né? Um alongamento, uma atividade mais leve, e com 30 dias já está liberado qualquer exercício, mas sempre lembrando que os 4 primeiros meses após a cirurgia, sem sol. Sem sol de jeito nenhum. Porque a cirurgia, ela deixa uma cicatriz, como você falou, ela vai ficar imperceptível. Mas nos primeiros meses é uma cicatriz mais rosada, mais alta. E aquele processo de cicatrização, para clarear e afinar a cicatriz, ela vai levar em torno de 4 a 6 meses. Então, se você toma sol na cicatriz, a tendência é ela escurecer. A pessoa pensa, queloide. Não, queloide na pálpebra praticamente não existe. O problema é ela escurecer se você tomar sol. Incha? Incha, às vezes fica um pouco roxo também, porque afinal corta, né? Mexe corta, muito, dá ponto, né? uma pele muito fina, né? Então realmente tem o inchaço e o roxo. Mas no máximo em torno de 30 dias você já está bem recuperada desse inchaço. Então eu gosto de falar, olha, não faz perto de aniversário, formatura, casamento, tem que ter aquele período, viagem, né? Também, né? Viagem, Porque principalmente para a praia, né? Não tem condição, o negócio tem que organizar direitinho. Organizar o cronograma. Você falou que é centro cirúrgico, então, por exemplo, antes dessa cirurgia é feito também o pré-teste, todos aqueles exames de sangue, né? É uma cirurgia. É uma cirurgia, né? Eu tenho uma amiga aqui, a Eni, lá do Jardim Europa, ela falou que vai fazer a cirurgia nos próximos, acho que é no próximo dia 7. Tem que tomar algum remédio depois da cirurgia e ela está se recuperando da dengue. Ela queria saber se tem alguma contraindicação. Em relação à dengue, ela tem que ver com o médico que acompanhou a dengue, acompanhar os exames para ver se ele liberou. Se ela não está com a plaqueta baixa, né, que seria a principal contraindicação, e o médico que acompanhou, né, durante a dengue liberou, ela pode fazer a cirurgia. Em relação à medicação, alguns médicos gostam de prescrever antibiótico via oral, de tomar. Sim. Mas hoje a maioria não prescreve, é mais questão de colírio, gel na área da região dos olhos. A gente prescreve, às vezes, algum remédio para dor, mas é muito difícil a pessoa precisar de usar, porque, assim, praticamente pós-operatório não tem dor. É muito tranquilo. Eu conheço algumas pessoas que fizeram, assim, tão ótimas, né? A Lise quer saber sobre o seguinte, a questão da pálpebra caída. Seria um procedimento estético ou um procedimento de saúde? Excelente pergunta, minha amiga. Excelente pergunta. Porque é uma dúvida que você estava me contando, que ela é muito comum, né? É muito comum. Por isso que é importante diferenciar o porquê que sua pálpebra está caída. Se realmente é uma queda de pálpebra, o músculo enfraqueceu, ou ele já nasceu fraco, ou ele teve um trauma e enfraqueceu, ou pela própria idade ele enfraqueceu, a pálpebra cai. Ela tampa a pupila e aí sim, é um caso que não é estético, é funcional, que a gente chama, é para melhorar a sua visão. Quando no caso você tem um excesso de pele, isso aí é natural para todo mundo vai ter um dia, então ela é um envelhecimento normal da pessoa, então ela é considerada como estética. Mas já está atrapalhando enxergar, está pesando, mas na classificação, como faz parte do envelhecimento normal da pessoa, aí ela é considerada estética. Então depende qual problema que você tem.
A cirurgia sangra muito porque eu tomo anticoagulante? É a pergunta da Neide Junqueira, que está acompanhando. Boa também, muito né? Boa pergunta. Não, a cirurgia não sangra muito, mas você que está usando o anticoagulante, precisa conversar com o médico que prescreveu o seu anticoagulante para ver se ele autoriza você a parar alguns dias antes, dependendo do anticoagulante. Tem os dias certos para parar antes e depois da cirurgia. E dependendo do paciente, ele pode ou não parar. Vai depender, o médico que prescreveu sabe o risco de você continuar ou não usando. Porque se você parar, se você puder parar e parar, claro que o seu sangramento vai ser menor durante a cirurgia. Mas se você não puder parar, não impede que você faça a cirurgia, só que você vai preparada a ter um olho mais roxo depois da cirurgia. Depois da cirurgia, sim, né? E tem que avisar o médico que vai te operar. Isso é importante. É importante. Você tem que falar tudo, viu, avisa gente? tudo, não é só anticoagulante, não. Remédio para emagrecer, injetável, interfere na anestesia. Né? Às vezes ginkgo biloba, esses chás de emagrecer. A pessoa, não é remédio, mas tudo que você toma, você tem que informar. É ansiolítico, remédio para dormir, porque afinal você vai ser sedado, interfere na anestesia, né? Exatamente. Então, assim, tudo que você faz uso, você tem que informar para o seu médico, com antecedência, né? No dia da cirurgia, não. Não, porque senão aí depois, né? Aí não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo tem que suspender a cirurgia. Exatamente. Então tem que falar tudo, não tem problema, tem que falar tudo para eles. Tenho 45 anos e a minha pálpebra é muito caída. E ela está falando que está aguardando a cirurgia pelo SUS há 1 ano e meio. Isso deve estar atrapalhando. É a Veronice, né? Porque há 1 ano e meio... Infelizmente, Veronice, o SUS, né, é assim, infelizmente tem fila grande, a gente, né, conhece essa realidade. Exatamente. Bom, a questão aqui, o pessoal que perguntou sobre valores, a gente não pode falar. Não pode. Não pode. Mas depois a gente passa para vocês. A gente está mostrando algumas imagens ali, olha, aí é o excesso de pele. Isso, o excesso de pele. Ali dá pra gente ver melhor. Um excesso de pele. Ali, você viu, mais jovem, mas já tem um pouco, né? Ali a marcação da cirurgia, né? É uma pergunta frequente, como é que o médico sabe quanto que vai tirar de pele? Isso. Né? Então, antes da cirurgia, paciente sentado, a gente mede, pede para abrir, fechar, confere a medida. Isso tem que ter um critério bem para poder não tirar demais, né? Pois se tirar demais. Pois para tirar demais também, né? Pode causar problema. Medindo ali, ó, o excesso de pele, né? Olha lá, mediu. E aí o desenho tem que ser perfeitamente em cima da prega, né, da pálpebra, para a cicatriz ficar escondida. Cada detalhe faz a diferença, né? Faz a diferença. Eu fico imaginando assim, porque claro que mexe com a autoestima. Eu fico imaginando a Veronice e outras pessoas que estão prestes a fazer, né, e a procurar um profissional, a autoestima muda. Hoje, então, que é selfie pra cá, foto pra lá. Não é só o espelho que você tem que encarar, né? Não, são todas as pessoas, né? Para maquiagem também. Maquiagem. Você vai passar uma sombra, a pele tá ali tampando. Você não passa. Tem muita paciente que fala, eu não passo mais sombra. Porque não mostra. Não mostra. Eu vou passar um rímel, borra tudo. Eu vou passar um lápis, borra tudo. É a solução, né? Deixa eu agradecer aqui a doutora Raquel Nunes Paiva, ela que é oftalmologista, ela é cirurgiã especialista, né, em pálpebras, conversando com a gente hoje, trazendo um conforto aí para o seu coração, né? A Eliane que me pediu para que a gente falasse, trazendo aí uma luz. Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar para todo mundo que tem jeito de melhorar a autoestima. Tem jeito de melhorar. E não é difícil, viu, gente? Não, e tem como melhorar e a gente tem que procurar. Obrigada, foi uma alegria te receber. Que ótimo. Deixa eu mandar um beijo para a irmã dela, Ana Lúcia, né, que veio de Ribeirão Preto, tá aqui, ela é daqui, mas morava em Ribeirão, tá aqui e veio curtir a família. Um beijo, viu, Ana Lúcia? Obrigada, viu? Obrigada, Raquel. Mônica.